Apocalipse. A paz do Senhor para todos, amém? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 9, amém? Vamos ler. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito como cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui na casa do Senhor. Agradeço também a liderança dos varões pela credibilidade, a todos os varões também pelo respeito e a credibilidade também, e ao pastor Tiago, meu líder, amém? Irmãos, eu estou muito gripado, então qualquer hora minha voz pode falhar, mas Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Êxodo, capítulo 25, Deus vai dar como se fosse uma planta para Moisés, para que ele construísse um tabernáculo. E ali Deus dá todas as estratégias, fala de todos os utensílios para que ele colocasse sobre aquele tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio daquele povo. Então, o Senhor manda Moisés fazer tudo conforme o que ele disse. Ontem foi falado já a respeito um pouco disso pelo evangelista Everton, e eu pedi a confirmação do Senhor, e ontem foi confirmado, para a glória de Deus. E neste tabernáculo começava com o pátio, depois vinha o lugar santo, e logo após vinha o lugar santíssimo. Neste pátio ele era dividido com umas cortinas, digamos assim, umas paredes de linho fino branca, da cor branca. E a cor branca representa, neste momento, a justificação e a santidade. Então, todo o projeto que o Senhor mandou Moisés fazer tinha um propósito naquele projeto, porque Deus primeiramente queria habitar entre aquele povo. Tanto é que o Senhor manda Moisés dividir as tribos. Então 3 ficavam na frente
3 atrás, 3 de um lado e 3 de outro. E fazendo este sinal, ao vermos que faz assim e assim, o que a gente vê nisso? A gente vê a cruz de Cristo. A gente já vê a redenção sendo manifestada na palavra do Senhor. Deus escolhe também 2 artesãos, por nomes de Bezalel e Aholiabe. Um era da tribo de Judá e outro da tribo de Dan. Deus, além de escolher esses 2 homens, Ele dá sabedoria e entendimento do Espírito. Está em Êxodo 31, capítulo 31. Então, Deus enche esses homens de sabedoria para que eles fizessem todos os artifícios daquele tabernáculo. Toda a sabedoria que tinha naquele tabernáculo foi dada por Deus para que aqueles homens fizessem conforme o Senhor falou. Então, aos mínimos detalhes naquele tabernáculo, dentro e fora e no pátio, era tudo detalhado pelo Senhor. Porque Deus, Ele é Deus de detalhes. Ele se preocupa com os detalhes. Amém? Mas porque você está, irmão Edson, ministrando em Êxodo, se acabamos de ler em Apocalipse. Mais na frente você vai entender. Então a gente vê que na entrada do tabernáculo, ou seja, na entrada do pátio, no começo, quando o povo, aquele pecador entrava ali no tabernáculo, aqui estava o altar dos holocaustos, a qual o sacerdote imolava o animal e fazia ali o sacrifício naquele altar. Depois deste altar vinha a pia de bronze. E antes do sacerdote fazer aquele sacrifício, ele tinha que lavar as mãos e os pés. E no fundo desta pia tinha um espelho. Ela era feita de espelhos, a qual as mulheres daquele tempo ofertaram para fazer tudo aquilo que tinha no tabernáculo. Então o tabernáculo também foi feito de ofertas voluntárias do povo. Está em Êxodo capítulo 25 também. Então quando o sacerdote ele lavava suas mãos, ele via toda a impureza que estava nas suas mãos e nos pés, porque no espelho refletia isso. E também na sua mitra, como já foi falado ontem, na sua mitra tinha escrito santidade ao Senhor. Então, antes dele lavar as mãos, ele se olhava naquele espelho da pia de bronze e ele via assim, santidade ao Senhor. Ou seja, antes de você fazer o sacrifício, faça com temor, porque eu sou santo, e exijo santidade dentro do tabernáculo. Então, antes do sacerdote fazer o sacrifício, ele fazia isso. E quando terminava também de imolar o animal, ele também ia lá e lavava outra vez as suas mãos e os seus pés. O sumo sacerdote e os sacerdotes, que era Arão e os seus filhos, né? Então, quando eles adentravam dentro do tabernáculo, via o quê? 3 mobílias tinham ali dentro do tabernáculo, que era o lugar santo, o primeiro lugar. Então tinha o castiçal de ouro e tinha a mesa dos pães da proposição e também tinha o altar do incenso em frente ao lugar santíssimo, e separava o lugar santo e santíssimo uma cortina, ou seja, separava um véu. Este véu, essa cortina tinha as cores de azul, que simboliza o céu, e tinha púrpura, que simboliza a realeza de Cristo, e tinha também a cor escarlate, que simboliza a humilhação que Cristo passou e o seu sangue remedou. Ao entrar dentro deste lugar santíssimo, só podia ser o sacerdote que podia entrar naquele lugar. E dentro daquele quartinho tinha a arca da aliança e a tampa da proposição. Então tinha a arca da aliança e a tampa por cima da arca. Dentro da arca tinha as 2 tábuas das 10 leis, e tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha o maná dentro dessa arca. Então, quando o sacerdote levava aquele sangue para dentro daquele lugar, o sangue a qual o animal foi imolado, que o pecador levou para o sacerdote imolar, né? Ele levava aquele sangue
e espargia em cima daquela tampa. Espargir quer dizer esborrifar ou jogar com pequenas gotas de sangue. Então ele espargia em cima daquela tampa, ou seja, em cima da Arca da Aliança, e Deus descia como fumaça sobre aquele lugar, se ele perdoasse o pecado daquela pessoa. E se o sumo sacerdote estivesse com a santidade total em Deus. Então a gente vê que Deus criou um meio de habitar no meio do povo. E ao meditar neste tabernáculo, eu vejo que simboliza um pouco do céu. Porque Deus ele habita em lugar santo. Deus ele não habita em lugar imundo. Então, como Deus habita em lugar santo, ele deu essa estratégia a Moisés. Então, o Senhor cria este tabernáculo para que ele habitasse no meio das tribos do povo de Israel. Aleluia! Aleluia! Aí quando fala aqui em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 13 diz: e no meio desses 7 castiçais, um homem semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, como eu falei, no lugar santo tinha um castiçal de ouro. Aquele castiçal servia para iluminar o tabernáculo. Aquele castiçal tinha 7 pontas com um pavio, como está aqui no altar. Isso aqui é o castiçal, como está neste altar aqui. Então a gente vê que nele tem 7 pontas. Então, e ele era de ouro e pesava 34 quilos, o castiçal de ouro naquele tempo. Então a gente vê que a revelação que Deus mostra a João, ele está no meio desses 7 castiçais. Ou seja, esses castiçais em Apocalipse representam também as igrejas. E as estrelas que estavam à sua destra, à sua mão direita, representam também aos anjos da igreja. Então, Deus, ele fala muito com o número 7, a qual o número 7 também representa a perfeição. Aleluia! Aleluia. Aleluia! O Senhor manda João escrever as cartas para as 7 igrejas. E hoje eu quero agrupar essas igrejas. 3 tinham se esfriado na fé. 3 perderam o primeiro amor. 2 deixaram o mundanismo entrar dentro. E 2 não receberam nenhuma acusação, só receberam elogios do Senhor. Então, hoje a gente vai aprender um pouco o que o Senhor quer falar com a igreja. Amém? Aleluia, glória a Deus. Como eu falei, o candelabro representava as 7 igrejas e o candelabro também servia para iluminar. Então, a função da igreja aqui na terra é iluminar sobre a escuridão. Porque Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. Amém? A primeira igreja que eu quero falar é a igreja de Éfeso, no capítulo 2, que diz assim: escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, visto que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então a gente vê que a igreja de Éfeso faltava o primeiro amor, por isso que Deus manda ela voltar às primeiras obras. Por isso que Jesus manda aquela igreja voltar às primeiras obras. Então, se o Senhor ordenou eu ministrar nesta noite sobre isso, é porque aqui tem pessoas que necessitam voltar ao primeiro amor. Porque o que representa a igreja não é o lugar. O que é a igreja é um agrupamento de pessoas. Então, isso se define que a igreja somos nós juntos. Porque sozinhos nós somos templos do Senhor, mas juntos somos igrejas do Senhor. Então, o Senhor Jesus fala para aquela igreja de Éfeso: vocês estudam muito a palavra, vocês são bons na palavra, nas palavras, mas o que está faltando em vocês é o primeiro amor. Vocês fazem por fazer, porque quando a pessoa perde o primeiro amor, ela faz as coisas relaxadamente. Ela começa a fazer as coisas relaxadamente. E a Bíblia diz que ai daquele que faz as coisas do Senhor relaxadamente. Então temos que voltar ao primeiro amor. Eu me incluo nisso também, porque a palavra também corta em mim. Então a gente vê que o Senhor diz para a igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor, porque senão, aqui no versículo ele diz assim: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, eu tirarei a luz que habita em você. Se caso você não voltar ao primeiro amor, a luz será tirada e você ficará com trevas. Pensa, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, Deus elogia eles nisso. Jesus elogia eles nisso, porque eles não aceitam as heresias que os nicolaítas ministravam dentro das igrejas. Então o Senhor odiava essas heresias que eram ministradas dentro das igrejas. E ele finaliza dizendo que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Então, se você quer comer este fruto da vida, que está na árvore da vida de Deus, que está no paraíso de Deus, é necessário voltar ao primeiro amor. Volta a fazer as obras que você fazia antigamente, quando você entrou dentro da igreja. Evangelizava, orava, jejuava, vinha quase todos os cultos e não se cansava. Eu estou falando das boas obras, porque as más obras o Senhor pretende esquecer. E ainda mais o Senhor fala para essa igreja: arrependa-te. Então, quando a gente se arrepende, o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Porque em Salmos 7:11 vai dizer: o Senhor Deus, Ele é justo e Ele se ira todos os dias. Então a necessidade que todos nós da igreja também temos que se arrepender todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. Ah, eu pequei, mas eu não vi que eu pequei. Se arrependa. Se arrependa. Porque é isso que traz o esfriamento do teu amor por Cristo. Quanto mais você se afasta do povo de Deus e de Deus, mais você perde o primeiro amor. Quanto mais você para de meditar na Bíblia, mais você perde o primeiro amor. Quanto mais você para de orar, mais você perde o amor. Quanto mais você para de buscar, mais você perde o amor. Então, o que fazer para este amor aumentar? Fazer tudo ao contrário que eu acabei de dizer. Venha mais, leia mais, medite mais, ore mais, jejue mais, se consagre mais, se entregue mais,
mas se entregue de todo o coração. Então a gente vê que Cristo, além dele dar um alerta para essa igreja, a gente vê que ele ama essa igreja. Porque ele diz que ao vencedor ele dará o fruto da árvore da vida do paraíso de Deus. Aleluia! Então, Jesus sabe dos pecados daquela igreja, mas mesmo assim quer entregar a recompensa para a igreja. Mas mesmo assim ele insiste em querer aquele povo do lado dele nos céus. Aleluia! Então a igreja de Éfeso era a capital da província da Ásia. Então vamos para a igreja de Sardes, a qual ficava no nordeste de Éfeso. A igreja de Sardes, eu vou ler aqui, a quinta carta, a igreja de Sardes, que tinha o nome de que era viva, mas estava morta. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e o arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Então a igreja de Sardes, ela pensava que estava viva, mas estava morta. Ou seja, tinha acabado também o seu primeiro amor. Então, se assemelha-se com a igreja de Éfeso. As obras são um pouco diferentes, mas são similares, né? Então a gente vê que a igreja de Sardes, Jesus disse para ela: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Mais uma vez o Senhor manda a igreja se arrepender. Aleluia! Para que a gente fique vivo no Senhor, temos que ter um arrependimento. Porque a igreja, ela tinha nome de que estava viva, mas na verdade no olhar de Cristo estava morta. Porque entre os castiçais habitava o Filho do Homem, que era Jesus. Então, sobre esses castiçais, Jesus via tudo o que acontecia naquelas igrejas. Jesus poderia mandar essas cartas para outras igrejas, mas não. Ele preferiu mandar essas cartas para essas igrejas que estavam localizadas na Ásia, que hoje é conhecida como a Turquia. Jesus vai falar também com outra igreja por nome de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, era uma igreja muito rica, né? Pelo que a gente pode entender nesta leitura. E ao ela ver que tinha muitas condições, ela começou assim, né? Se encher, se engabar, dizendo que era rica. Rica sou, como Cristo fala aqui, que ela disse. Mas mal ela sabia que era uma pobre, uma igreja pobre. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Significa o quê? Que aquela igreja fazia cultos, fazia tudo quanto pensavam que era para o Senhor, mas Jesus não estava. Porque Jesus disse o quê? Eu estou na porta, eu estou batendo, mas ninguém está abrindo. Eu estou batendo na porta. Repito, eu estou batendo na porta. Há uma necessidade que a igreja peça todos os dias que o Senhor habite dentro da casa. Não é só avivamento, porque a Bíblia diz que acontecerá que muitos falsos profetas farão fogo cair do céu. Então isso não significa que Cristo está no meio sempre. Então há necessidade que a igreja convide todos os dias o Senhor para estar dentro do templo, dentro da casa. Essa noite, convide mais uma vez o Senhor. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha casa, Senhor. Entra nesta casa e faça morada neste lugar, Senhor. Porque o Senhor, Ele não quer ficar do lado de fora. Porque Ele mesmo se propôs a ir até a porta e bater. Sem você ter chamado muitas vezes, o Senhor está lá na porta batendo, 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 batendo. E cadê você para abrir a porta? Por quê? As riquezas te cegaram. É a igreja de Laodiceia. Deixou a igreja cega. A riqueza deixou a igreja cega. Porque tinha o quê? As coisas mais chiques que a gente possa imaginar dentro da igreja nos primeiros séculos que tinha naquele tempo. E acabaram esquecendo do melhor, que é Jesus. Que é Jesus. Então não esqueça que há necessidade da gente se arrepender e abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, a porta do templo, para que o Senhor habite e faça morada perpetuamente. Então, essa igreja de Laodiceia, Jesus fala que dá vontade de vomitar. Nesta carta, Jesus diz isso. Agora imagine você receber uma carta de Cristo agora em suas mãos, e Cristo estará dizendo isso a você. Mas antes que você fosse quente ou frio, mas você não está sendo, então você está sendo morno, e me dá vontade de vomitar. Imagina, igreja, reflita comigo o quanto é dolorido ouvir isso de Jesus. Servir a Cristo é coisa séria. Servir a Cristo exige o quê? Além de fidelidade, existe sinceridade. Exige entrega. Temos que se entregar com o Senhor. Então, a gente vê que Cristo ainda diz para essa igreja: eu repreendo e castigo a todos os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Jesus ainda não nega o seu amor por esta igreja. Além dele ver que essa igreja não recebia ele dentro do lugar, ele ainda diz que a ama. Que amor é esse? Que amor é esse? Que mesmo a gente o rejeitando, ainda o seu amor não tem limites.
Porque a sua rejeição não interfere no atributo de Deus. Porque Deus não tem amor, Deus é amor, Deus é justiça. Então Ele vai continuar amando do mesmo jeito. Porque Ele não muda, Deus é imutável. Mas saiba que você pode arcar com as consequências. Saiba que além de ele ser amor, Ele também é justiça. Como eu acabei de citar em Salmos 7:11 vai dizer que Deus Ele é justo e que Ele se ira todos os dias. Então a gente percebe que o Senhor ainda continua com seu amor sobre a sua igreja. Agora vamos falar das igrejas que deixaram as heresias entrar dentro do templo e o mundanismo. A igreja de Pérgamo, que era uma cidade importante da Ásia. Vamos ler esta carta também? A igreja de Pérgamo está no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que sequei a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei ao comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então a igreja de Pérgamo, essa igreja começou a seguir o exemplo de Balaão com Balaque. Essa passagem vai estar em Números, a qual Balaque, ele contrata este homem para fazer uma maldição contra o povo de Israel. E o Senhor responde a oração de Balaque. O Senhor diz que não há contentamento, não há nada que pegue no meu povo, porque o povo que eu abençoo, ninguém pode amaldiçoar. Então o Senhor, Ele ali protege o povo de Israel, e Balaão cria uma estratégia para Balaque. Vamos fazer então assim. Vamos chamar as filhas dos Moabitas para se deitarem com os filhos de Israel. E ali isto acontece, porque eram moças bonitas, e os filhos de Israel se prostituem com essas mulheres. E ali Deus se ira com o povo de Israel, porque os Moabitas eram um povo que servia a outros deuses. E é isso que Jesus está falando nesta carta, que tem uma sinagoga de Satanás perto desta igreja, a qual muitos estavam dando crédito às pessoas que estavam lá entrando dentro da igreja. Então, o povo estava dando crédito à doutrina de Balaque e Balaão dentro da própria igreja, ou seja, o mundanismo estava dentro da igreja, a imoralidade estava dentro da igreja, a sexualidade estava dentro daquela igreja, e Deus repreende aquela igreja. Mas ali Jesus vai dizer que tinha um que se chamava por Antipas, a qual, se a gente for estudar, não tem na Bíblia falando muito deste homem. Mas acredita-se que ele era um evangelista e que não negou a sua fé. Por quê? Porque quando pegaram ele para o matar, colocaram ele dentro de um boi de bronze e começaram a queimar aquele boi, e ele morreu queimado, porque a tradição daquele povo era matar as pessoas dessa forma
para que quando a pessoa gritasse dentro daquele boi oco de bronze, eles ouviam o mugido do boi. E eles começavam a dar risada. Então Antipas morreu desta forma e não negou a sua fé. Por isso que Cristo vai dizer: ao vencedor darei ao comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece,